Meus amores, e mais um dia agradecendo a todos vocês que estão aqui comigo, aqueles que já estavam, né? E os que ainda vão chegar. Muito obrigada. Desde já eu agradeço. E continuem aí comigo, vão lá, curte, compartilha, comenta, pergunta. Se você quiser lá que eu vou lá responder a vocês, tá bom? Eu agradeço muito a todos que estão aqui, a tudo que vocês colocam lá. Meu muito obrigada, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês, porque eu preciso de vocês, tá? Então vão lá, continuem me seguindo lá, vai nos aplicativos, né, vizinho. Me segue lá também. E é isso, pessoal. Beijo, beijo. E até logo.